Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 de Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 12, ou melhor, 11. 2 de Reis, capítulo 6, versículo 11. Diz assim a santa palavra de Deus: Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos, e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse aos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu é que está em Israel, vai saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus, que levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhes disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos repetir? Não temais, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não ferirás, ou não feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Até aí. Hoje nós vamos falar sobre percepção. Você precisa desenvolver a sua percepção. Esse texto fala a respeito de pessoas cegas espiritualmente nos arraiais de Deus. Pessoas cegas espiritualmente nos arraiais de Deus. Quando nós falamos de percepção, logicamente nós estamos falando de discernimento. E quando nós falamos de discernimento, nós olhamos para a palavra e vemos que existe uma referência sobre discernimento espiritual. E por conta disso você pensa: eu não sou espiritual, então eu não vou operar nesse dom. E é interessante que o mundo não crê e a igreja ignora
que é espiritual. Nós aprendemos na Bíblia que Deus é o Pai dos espíritos. Quando a palavra diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos espirituais. Eu sou espírito, moro num corpo, tenho uma alma e moro num corpo. Sou espírito, tenho uma alma, moro num corpo e tenho uma alma. Isso é importante você entender, porque se você não tiver essa compreensão, você não vai avançar naquilo que Deus quer te mostrar hoje. Primeiro, você já entregou sua vida a Jesus Cristo. Ele é o teu único Senhor e suficiente Salvador. Você precisa se aprofundar nas coisas espirituais. E quando nós falamos isso, tem muita gente que pensa que se trata de algo místico. E nós estamos falando de algo que está à disposição da igreja. E que você precisa desenvolver. Você precisa ter uma percepção daquilo que é do homem, daquilo que é de Deus, daquilo que é do homem, daquilo que é do diabo. A maior parte dos crentes são derrotados porque não tem essa percepção do espiritual. Você pensa que o discernimento e todo adestramento para a guerra, para o combate, para a luta, para a peleja, é somente para um pequeno número de pessoas escolhidas por Deus. E não é verdade. Deus, Ele capacita, Deus habilita, Deus desenvolve. Você precisa compreender que vivemos em um mundo paralelo. Nós temos este mundo onde nós pegamos, tocamos, apalpamos. Por conta da nossa percepção dos sentidos, nós achamos que o concreto é real e que aquilo que não vemos, porque não podemos pegar, tocar, apalpar, não é real. Eu quero dizer para você que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. O mundo físico acaba, mas o mundo espiritual é eterno. Nós viveremos com Deus para sempre no céu. Depois que fecharmos os olhos aqui, entraremos em uma outra dimensão, ou vida eterna com Deus, ou sofrimento eterno. Nós já fizemos a nossa escolha, e espero que você que está em casa também já tenha feito a sua escolha. Esta percepção, ela deve ser algo natural na vida do crente. E é interessante que muitas vezes as mulheres têm isso mais aguçado. As mulheres têm o que alguns chamam de sexto sentido. Mas na verdade, nós não encaramos como o mundo vê. Mas a mulher tem uma sensibilidade que faz parte dela, que muitas vezes o homem não tem e precisa se treinar para desenvolver. Muitas vezes a mulher diz assim: eu não sei te explicar, mas não gostei dessa pessoa, parece que tem algo nela que não desce. Ela ainda não tem uma clareza sobre aquela pessoa, mas ela teve uma percepção. A gente tem que tomar muito cuidado para não julgar ou pré-julgar, porque nós podemos ser injustos, principalmente aqueles que já se acham no direito como espirituais e maduros,
a criticar alguém ou decretar uma sentença. É interessante que algumas pessoas dizem: eu não sei, mas o santo dele não bateu com o meu. Preste atenção, nós não temos essa linguagem. Você não é lá do espiritismo, da umbanda, do candomblé e de outros movimentos. Tem coisas que você fala sem perceber. Por exemplo: ah, pastor, eu fiquei com raiva, aí eu rodei a saia. Você está fazendo alusão a uma entidade. Então, nós temos que ter uma percepção afinada naquilo que nós cremos. Cuidado com as crendices, as superstições, aquilo que você incorporou ao longo da sua vida, sem perceber. Como um ser espiritual, eu preciso desenvolver agora o meu lado espiritual. Quando a gente diz, você precisa ser mais céu do que terra, a gente quer dizer, você precisa desenvolver essa percepção espiritual. Você precisa ter mais percepção daquilo que é invisível, daquilo que é espiritual, daquilo que vem de Deus, do que propriamente daquilo que é da terra, daquilo que é humano, daquilo que é natural. As mulheres então têm essa percepção mais aguçada do que os homens. Não que os homens não tenham, mas a mulher costuma ver, e ela canta a bola antes de cair na caçapa. Pastor, peraí, mas bilhar não é pecado? Depende, se você for lá no boteco, jogar dinheiro, beber, você não pode ser religioso. Fizemos um retiro, teve um irmão que ficou do lado da mesa lá orando em línguas enquanto os irmãos se divertiam. Vamos jogar, querido, vamos brincar. Não, isso não é de Deus. Às vezes nós somos tão religiosos, isso atrapalha o mover de Deus em nós, sabe? Nós precisamos saber onde Deus está e onde Deus não está, o que Deus aprova e o que Deus desaprova. Paulo disse que tudo é legal, mas nem tudo me convém. É percepção. Nós temos esta percepção. Você sabe até onde ir. Você sabe os teus limites. Então o crente do nosso tempo vive sem percepção. É por isso que nós ouvimos aí tantos relatos de queda, de escândalo, de vergonha. Porque você ignora este princípio espiritual da percepção, do discernimento, da diferenciação. Quando você já diz assim, ó, eu sou filho de Deus, sou espírito, tenho uma alma e moro num corpo, e eu quero desenvolver minha sensibilidade espiritual. Tem gente que espiritualiza, não, eu vou orar, eu vou jejuar muito, eu vou pagar o preço. Tudo isso é válido, mas a percepção não vem por mérito. A percepção ela não vem por mérito. A partir do momento que nós nascemos de novo, esta percepção vai estar em nós. Quer um exemplo? Quando você conta uma mentira, uma vozinha fala, você mentiu. É a tua percepção, é a voz da consciência. Muitas vezes o Espírito Santo
está tratando com você. A tua mente, ela interpreta, ela traduz, para que você possa receber a informação de acordo com as suas faculdades. Porque dependendo, você não vai discernir. A igreja, então, ela precisa se treinar. E eu quero desenvolver isso de uma forma muito prática com vocês esta noite. O que é de Deus e o que não é de Deus? Percepção. O que agrada a Deus, o que desagrada? Percepção. Quando você começa a fugir do pecado, eu sei que isso desagrada a Deus, percepção. Eu sei que se eu andar com essa pessoa, eu vou tropeçar, eu vou cair, percepção. Eu gosto muito dela, minha amiga, andamos muito juntos, mas de repente, hoje eu sou de Jesus, percepção. Eu preciso agradar a Deus, então vou precisar desagradar essa pessoa, que vai dizer, virou careta, agora não quer saber mais de balada, dá um tapa aí você não usa mais droga. Eu trouxe para você, aí você diz, já não faz mais minha cabeça. Eu vou lá na tua casa para a gente tomar uma junto. A tua alegria já não está mais nisso, percepção. O problema do crente é que ele vive sem essa percepção, sem esse discernimento, sem essa diferenciação. Então ele vive no pecado, ele vive escravizado, por isso ele vive condenado. Aí ele está na igreja, ele vive uma vida sem Deus, está vazio, tem solidão no coração, vive um abandono, ou seja, todos aqueles sentimentos contrários à vida de Deus, à essência de Deus, à natureza de Deus, ao zoe de Deus, nós precisamos confrontar por discernimento e dizer assim, isso não é de Deus. Esta preocupação excessiva que eu estou tendo não é de Deus, porque preocupação é dúvida. Ou eu confio em Deus ou eu não confio. Ou eu acredito que Deus faz ou que Deus não faz. Então isso é percepção. Quando você diz, Deus, eu não vejo uma saída para a minha vida, humanamente falando, mas eu creio na tua promessa, e eu vou me mover de acordo com a tua palavra, então eu vou crer que sou abençoado sem ser ainda. Posicionalmente você é, espiritualmente você não é ainda. Aí você vai crer, eu sou abençoado. Quando o diabo disser, você é derrotado, você é frustrado, desiludido, você vai dizer, não, eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Percepção. Eu estou trazendo a palavra de Deus, que é espiritual, para a minha realidade. Eu estou transformando a minha vida natural numa vida espiritual. A partir do momento que eu digo assim, eu não acredito no que o diabo quer me mostrar, eu acredito no que Deus quer me revelar. Aí o diabo quer roubar o teu sono, a tua alegria, a tua paz. Aí você vai dizer assim, eu tenho percepção agora, não consigo dormir, vou me levantar, vou colocar uma música de adoração para eu ouvir, e eu quero adorar a Deus, não pelo que Ele tem feito na minha vida, mas pelo que Ele é. Tu és bom, Tu és justo, Tu és grande, Tu és poderoso, veja eu alguma coisa acontecendo ou não. Isso é percepção. Está passando a pior fase da tua vida, está no deserto, estreito e aperto, aí você diz assim, isso não é o que Deus tem para mim, isso não é o que Deus quer para mim. Isso é percepção. Então eu vou agradecer a Deus, porque eu já tenho aquilo que não tenho. E é interessante isso.
porque eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Você tem que chamar a realidade de Deus para a tua vida, isso é percepção. Todo mundo está torcendo contra você, todo mundo está dizendo não tem jeito, todo mundo está dizendo acabou, mas a última palavra vem dele. Isso é percepção. E sabe como é que Deus trabalha? Muitas vezes Deus trabalha com recomeço. Ninguém gosta de recomeçar, porque é doloroso, é sofrível, é desconfortável, mas Deus trabalha com recomeços. Eu tive que recomeçar em muitas áreas da minha vida, várias vezes, e eu aprendi grandes lições, quando eu disse: Deus, eu aceito a tua correção. Isso é percepção. Você não pergunta a Deus por quê, por quê, por quê. Você pergunta, você fala para Deus: para quê, para quê, para quê. Isso é percepção. O menino pergunta por quê. Deus, eu não entendo por quê. Porque ela acha, mas não admite, que Deus é injusto. Porque se Deus fosse justo, teria ouvido a oração dela, teria feito o que ela pediu. Mas Deus muitas vezes, Ele nos desencanta, e você tem que ter percepção, para ouvir a voz de Deus no teu coração, dizendo: filho, eu tenho algo melhor para você. Filha, eu tenho algo melhor para você. Não entristeça o teu coração. Se você soubesse o que eu reservei para você, você dançaria no espírito. O problema é que a gente vive só no presente, falta percepção. O nosso Deus não é um Deus só de presente, aqui e agora. O nosso Deus é um Deus geracional. É um Deus que vai fazer coisas tremendas, não só no presente, mas principalmente no futuro. Quando a Bíblia diz assim, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, fala de um Deus geracional. Fala de um Deus que começou em Abraão, se estendeu em Isaac, se estendeu em Jacó, na vida dos patriarcas, na vida dos profetas, na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, até chegar em nós. Preste atenção, você não é alguém que Deus abandonou. Deus não abandona aquele que Ele gerou. E você nasceu do nascimento físico, mas você foi gerado no Espírito, pela palavra de Deus em voz enxertada. Você precisa ter clareza de que você não se move só no natural. Você não é só humano, você é espiritual. Você precisa compreender que tem coisa que você não vê com os teus olhos físicos, mas existem anjos aqui. Olha o que diz em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, os anjos, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem aqui vai para o céu? Diga amém. O céu que nos aguarde. Sabemos que Deus tem um propósito. E sabe qual é o propósito de Deus? É de levar você para o céu. Mas você não vai entrar lá sozinho. Você vai levar o maior número de pessoas que você pode levar com você. Pessoas da sua casa, do seu lar, da sua família, parentes, vizinhos, amigos, conhecidos, colegas de escola, curso técnico, faculdade, universidade, academia, clube, companheiros de trabalho.
Deus se move de acordo com o seu propósito, e Ele te abençoa de acordo com o que você recebe de revelação sobre este propósito. Quem caminha sem propósito não vive a unção, a capacitação, a habilitação, a qualificação de Deus. Se move no natural. Quem se move no natural hoje está bem, amanhã está mal. Hoje está dizendo, eu estou firme com Jesus, amanhã diz assim, eu não quero mais saber de igreja. Hoje entrega a sua oferta, amanhã está reclamando e dizendo, eu não vejo Deus cuidar de mim. Percepção. O diabo quer confundir a sua mente. E a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão. A Bíblia diz que eu não serei enganado, nem confundido. Isso é percepção. Então quando o diabo quer vir colocar caraminhola na minha cabeça, eu digo, diabo, eu não serei enganado, nem confundido. Eu já tive essa percepção, eu já tive esse discernimento. Eu já sei fazer a diferenciação entre um pensamento que vem de Deus e um pensamento que é do diabo. Percepção. Quando nós olhamos para Hebreus, no capítulo de número 5, olha o que diz a Bíblia, no versículo de número 11, Hebreus 5:11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Olha para mim, depois a gente volta a colocar os olhos na Bíblia. Olha aqui, o que o autor do livro de Hebreus está dizendo, faltou percepção para vocês. Eu tenho coisas que já era para ter entregue, mas não pude entregar. Eu tenho muita coisa para vos dizer, mas não pude entregar. Quando você tem percepção, você tem mais maturidade. Você recebe alguma coisa de Deus e esconde no teu coração. Imagina só quanta palavra você já ouviu, quanta ministração, quanto ensino, quanta pregação, e a gaveta do teu coração está vazia, porque você não escondeu dentro do seu coração aquilo que era profético. Porque faltou percepção. Deus está falando com você há tanto tempo, vou mudar esta história, mas sem percepção você não tem fé, e sem fé você não recebe. Deus diz, você é vitorioso, mas você só vive a luta, porque você crê mais na luta do que na vitória. Faltou percepção. Deus, Ele trabalha nos dando luta, mas também a vitória. Se você só luta, chega uma hora que você desanima, porque você não tem percepção. Mas quando você tem percepção, mesmo na derrota, você vai dizer, eu sou vitorioso. Eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Até na derrota a gente aprende, a gente cresce. A derrota às vezes é melhor do que a vitória. Tem gente que se estraga, se perde por conta das vitórias. Deus, Ele te forma na derrota. Você fica humilde na derrota. Você baixa a sua guarda na derrota. Ninguém vê você chorando, mas na derrota você chora. Na derrota você lembra que é filho de Deus. Na derrota você diz assim, eu sou crente, eu vou voltar para a igreja, eu preciso ficar firme com Jesus. Isso é percepção. Olha só como que no pior momento da sua vida você começa a desenvolver percepção. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar Deus na Bíblia, eu preciso passar por um atendimento.
por um discipulado, por um acompanhamento. Eu preciso ter alguém que cuide de mim na igreja espiritualmente. Isso é percepção. Se você não tiver alguém que cuide de você, um líder de célula, um irmão espiritual, não eleja pessoas piores do que você para tratar com você. Eleja pessoas que já passaram pelo teu estágio e foram aprovadas pelo Senhor, porque a tendência é de semelhante buscar semelhante. Se identifica, derrotado com derrotado, fracassado com fracassado, mentiroso com mentiroso, pecador com pecador. Isso é percepção. Você tem que mudar a tua relação, você tem que ser mais seletivo, porque se você não melhorar sua relação de vida com alguém, você não vai mudar. E tem gente que gosta de estar com pessoas pior do que ela, porque ela se sente no controle. Então tem gente que tem personalidade dominante. Ele conserva a pessoa na situação que ela está, porque isso supre uma necessidade pessoal sua. Ela tem necessidade de aceitação e de aprovação. Sabe, nós precisamos caminhar com gente que muitas vezes discorda da gente, confronta, bate de frente e diz assim: é porque eu te amo, é porque eu quero o teu bem. Você está agradando a Deus ou está agradando ao diabo? Isso é percepção. Mas você esconde o teu pecado, por quê? Porque você tem receio do que outra pessoa vai falar. Você não pede conselho, porque você não quer ouvir. Vai que Deus fale outra coisa para você. Muda de vida. Eu não quero mudar. Saia do pecado. Eu não quero abandonar o pecado, a carnalidade, o mundo. Deixa eu te falar algo. Você é cidadão do reino. Você é cidadã do reino. Jesus morreu naquela cruz por você. Ele entregou a sua vida por você, e você não quer entregar a sua vida para Ele. Por quê? Pecar é gostoso. Buscar prazeres carnais é bom. Na boca é doce como mel, mas quando cai no estômago é amargo como fel. O salário do pecado é a morte. Não vale a pena você viver para o diabo, porque não tem outra coisa. Isso é percepção. Ou eu vivo para Deus, ou eu vivo para o diabo. Quando eu vivo para mim mesmo, eu estou desprezando a Deus. Eu estou colocando os princípios de Deus de lado. Eu estou ignorando. Como eu disse, o mundo não acredita, a igreja ignora a realidade espiritual. Deus quer uma igreja que caminha em autoridade. Deus quer uma igreja que viva debaixo da sua nuvem. Essa nuvem traz proteção, guarda, livramento. Esta nuvem é a presença de Deus que paira, que te envolve, que te traz para dentro. Só que quando você não tem percepção de que é espiritual, você despreza. Jesus disse que não devemos dar pérolas aos porcos. Por quê? O porco, ele não tem percepção, ele não discerne, ele não faz diferenciação. Por exemplo, que a pérola leva muito tempo para existir, e que é muito difícil encontrar uma pérola, que é uma
É uma joia. O porco ele pisa, o porco mastiga, o porco destrói. Então ele não tem percepção. Então a palavra diz que nós não devemos dar pérolas aos porcos. Quando eu faço diferenciação, quando eu tenho discernimento, quando eu desenvolvo a minha percepção, eu começo a crescer em Deus. Eu começo a crescer em Deus. Vamos lá para Hebreus. Eu pedi para os irmãos abrirem, parei aqui no primeiro versículo. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Preste atenção. Você precisa ter percepção, senão Deus não fala com você. Se Deus te manda fazer algo e você não faz, Ele não vai continuar te conduzindo. Quando você faz, Ele diz, agora sim, vai ser o segundo passo. Agora sim, você vai receber a próxima orientação. E é por isso que tem um monte de crente que vive andando em círculos. Deus fala para você o que tem que fazer e você não faz. Você prefere ouvir um profeta. Eu acredito em profeta. Tem profeta de Deus, mas tem muitos que não são. Tem muitos profetas fajutos. Tem muitos falsos profetas. Quem é falso profeta? É aquele que profetiza e não se cumpre. A profecia tem um elemento preditivo, fala do futuro. Por exemplo, Deus fala, através da palavra do conhecimento, tem uma pessoa aqui que está com um problema renal grave. Aí Deus dá uma palavra. A operação está marcada, mas você não vai operar. O Senhor vai te curar. E se foi de Deus, o testemunho será contado. Muitas vezes, a pessoa fala de algo, mas ela não pode falar do que vai acontecer amanhã, porque não foi Deus quem falou. Não foi Deus quem disse. Nós queremos os caminhos mais fáceis, atalhos. Eu quero que Deus fale comigo. Aí você faz o quê? Pega lá uma caixinha de promessa. Xandai, Xandai, Xandai. Tira lá o versículo. Lá dentro só tem promessa, querido. Às vezes Deus quer dar uma cajadada em você. Imagina aquele irmão que pegava a Bíblia. Fala comigo, Senhor. E botava o dedo lá. O Senhor mandar eu fazer, eu vou ser obediente. E Judas se enforcou. Eu falei, meu Deus, não foi Deus, foi o diabo. E Judas se enforcou. Não, vou de novo lá. Fala Deus comigo, Xandai, Xandai, Xandai. Vai tu e faz o mesmo. Fala, meu Deus, não pode ser. Aí daqui a pouco ele não fala comigo de novo. O que tendes de fazer, faz-o depressa. Fala, pronto. Quando eu tenho percepção, eu não vou pegar atalhos. E tem gente que pode achar até que é Deus mesmo, é ou não é? Aprenda a ter uma vida com Deus, uma vida de oração. É muito mais fácil a gente buscar alguém para pedir socorro do que se trancar no quarto e ficar lá com Deus até Deus responder, até a nuvem baixar, até o vento soprar, até o lugar tremer. Mas não é como vítima. É você dizendo, Deus, eu creio, Tu és Deus, Tu és poderoso, Tu és grande, Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és magnânimo. Eu estou aqui, Senhor, exaltando a Tua soberania. Eu estou aqui, Senhor, te coroando. Eu estou aqui te entronizando. Amém? É esse o segredo. A gente entra na presença de Deus e a gente fica só choramingando.
Preste atenção, Deus não tem filhos mimados. Deus não vai te abençoar porque você chora e Ele olha para você e diz: coitadinho, eu acho que eu vou dar uma bênção para ele, porque ele está tão choroso hoje. Não. Deus, Ele quer que você vá para a palavra e diz assim: Senhor, isso que eu estou passando vai me trazer crescimento, maturidade, desenvolvimento. Sabe por quê, Deus? Eu quero ajudar outras pessoas, eu quero levar a elas um Deus diferente. Porque às vezes a gente conversa com alguns irmãos, tem irmãos que só falam de tribulação, tribulação, tribulação. São irmãos tribulacionistas. Só fala em desgraça, só fala em perseguição. Fala: pastor, como que o senhor está vivendo? Eu falo: de graça em graça, de glória em glória. Mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, não comenta com qualquer pessoa, isso é percepção. Elege alguém espiritual de Deus para orar com você, para interceder com você, homem com homem, mulher com mulher, fechado? Porque tem muito homem que quer orar com mulher, mulher que quer orar com homem, e olha, às vezes até casada, às vezes até casado. Isso traz confusão no arraial, isso é percepção. Eu fui fazer uma visita ontem com uma irmã muito querida do ministério. Ela disse para a pessoa que estava com ela: senta atrás, para o pastor sentar na frente. Ela quis me dar honra. Aí eu abri a porta de trás e com muito respeito eu disse: irmã, eu não ando com outra mulher na frente, senta lá com ela. E eu fui com outro irmão sentado atrás, de passageiro. Que gostoso. Ela disse assim: pastor, não repara a bagunça do carro, eu estou indo no seu por causa disso. Eu não queria que você visse o meu, eu não mandei lavar essa semana. Percepção. Você sabia que você tem muito problema porque você não tem percepção? Só anda no piloto automático. Está trabalhando. Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem senta na roda dos escarnecedores, a roda dos fofoqueiros. Percepção. Então lá falando do encarregado, do supervisor, do chefe, do diretor. Eu vou me juntar a essa patota? Meu nível é outro. Pegar o lerite para ficar comparando: quanto que você ganhou? Você ganhou mais do que eu. Você trabalha pouco e ganha mais, está louco, vou reclamar lá no RH. Fecha a tua boca. As coisas não estão bem na tua casa, aquela pessoa vai resolver? Não vai. Percepção. Fica quieto. É você e Deus, e o teu discipulador, a pessoa que você elegeu para estar orando, intercedendo com você, buscando a Deus. Faça parte de uma célula. É uma bênção estar numa célula. Nós não estamos ali para manipular, controlar, adestrar, domesticar. Nós estamos ali para amar você. E tem gente que quer caminhar na igreja sem estar debaixo de liderança, sem ter cobrança, sem ter direcionamento. Preste atenção, você só vai crescer na vida se tiver supervisão. Tem gente que tenta emagrecer em casa, dá certo? Não, é muito difícil, a não ser que a pessoa tenha muita disciplina. Agora ela vai para a academia, fica lá o personal: vamos, não para, falta 3, vamos, falta 2, vamos, falta 1. Chegou. Se a gente não tem alguém para empurrar a gente não chega. A gente fala: não, estou cansado, não quero mais. Dói. Comer é prazeroso, agora emagrecer, amados, não é fácil. A gente quer que é confortável, aquilo que dá prazer. Isso é discernimento.
A gente não pode ser sedentário, a gente tem que fazer exercício. Mas precisamos ter disciplina para comer e a gente não tem. A gente gosta do quê? Drive-thru. Mac, McDonald's, Coca-Cola. Amados, a gente tem que se libertar. Isso é o que? Percepção. Então nós precisamos desenvolver na nossa vida percepção. Vamos voltar para o texto de Hebreus 12. Devendo já ser mestres, eles não tiveram percepção. Eles estão na igreja há tanto tempo, já era para estar melhor, já era para estar ensinando. Mas não, eles têm que estar aprendendo. Presta atenção. Tem lição que já era para você estar ensinando, mas você está aprendendo. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Parece que entrou na igreja hoje, já tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de convertido. Bebê espiritual. Uau. Qualquer coisinha chora, qualquer coisinha faz bico, qualquer coisinha diz: não vou mais na igreja, não quero ir mais nessa célula. E olha o que diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leitinho e não de sólido alimento. Em vez de dar uma feijoada para você, caprichada, eu tenho que dar uma papinha. Às vezes você diz: pastor, ensina algo novo na igreja. Mas se você chega com algo mais forte, substância, aí você diz: pastor, não desce, passei mal, não sei mastigar. Escolhe. Você vai ser um crente medíocre o resto da vida, tem que ouvir as mesmas coisas sempre, ou você vai romper, e você vai dizer: não, eu quero me mover em Deus, nos dons espirituais. Isso é percepção. Eu quero romper. E diz mais: porque qualquer que ainda se alimenta de leitinho não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Cronologicamente você tem maturidade, mas espiritualmente, apesar de muito tempo de igreja, se comporta como menino. Pastor, o irmão não me cumprimentou na igreja. Pastor, a irmã me deu uma cotovelada e não pediu desculpa. Pastor, encontrei a irmã no banheiro, ela não me deu a paz do Senhor. Pastor, vi o senhor na cidade e o senhor me ignorou. Se você soubesse dos compromissos financeiros que eu tenho, e no horário de banco eu estou indo para banco, correndo. Queridos, eu não vejo ninguém, e eu sou do tipo distraído mesmo. Quando você me vê na rua, faz assim: ei, pastor! Aí eu vou parar, vou dizer: ô irmão, tudo bem, a paz? Ainda bem que o irmão me cumprimentou, senão não ia ver o irmão. Olha, às vezes você não para e se coloca no lugar do irmão. Às vezes ele está passando por uma situação tão difícil, está andando anestesiado. Já andou anestesiado na rua? A gente não vê ninguém. A pessoa diz: eu te vi. Falo: viu quando? Onde? Você está anestesiado, ou você está muito focado, concentrado, ou você está com pressa. A pressa é característica dos atrasados. Amados, é percepção.
Perguntinha básica para você: quem é criança espiritual? Quem é menino espiritual? Criança faz criancice, menino faz meninice. Nós temos que entender o que é ser igreja. Senão hoje você está aqui, amanhã você está em outro lugar. Quer ver? Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Uma das características do menino na fé é que ele é inconstante. Ora ele quer, ora ele não quer mais. Ora vou, ora não vou mais. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda. Sabe o que fala roda? Influência. Ô meu irmão, vamos lá. Ô meu irmão, está acontecendo isso. Ó, tem um profeta lá. Ó, tem um bom grupo de louvor lá. Ó, lá nessa igreja tem ensino. Nessa igreja tem poder. Se você for olhar, tem mulher que é melhor do que tua esposa, mas foi ela que você escolheu para se casar. Então antes de se casar, olhos bem abertos, depois olhos bem fechados. Então a melhor mulher que existe para você é tua mulher, e fechou o assunto. Então não tem mais essa de passear, de se encantar, de elogiar, de seduzir, acabou. Mas roda fala de influência. Quando a pessoa está com os amigos, com as amigas, muitas vezes a influência é negativa. Ao invés de você ser influência, você é influenciado. Nós tínhamos uma pessoa muito querida no nosso ministério. Ela se tornou garota de programa, porque começou a se relacionar com pessoas erradas. Aí ela ouvia: olha, você vai ganhar dinheiro, você é bonita, você tem corpão, você precisa arriscar a sorte, a vida passa, daqui a pouco tudo despenca, olha, você precisa dar uma chance para você. Atalho. Tomou um caminho errado, mas é influência. Se a pessoa anda com quem é de Deus, vai ser mais de Deus. Se ela anda com quem está debaixo de uma influência maligna, vai se render ao pecado. Então é isso que fala a respeito de roda. Bota de novo: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Consegue perceber aquele redemoinho que vem e de repente leva a pessoa? Por isso que ele tem que saber onde ele está. O redemoinho está lá. Não vá lá, não se sujeita ao perigo, ao risco. Toma cuidado. Pelo engano dos homens. Preste atenção. Tem muita gente que você pensa que é de Deus, mas não é. É só você olhar para os frutos. Jesus disse que nós conhecemos uma árvore pelos frutos. Conhecemos uma árvore pelos frutos. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Essas pessoas às vezes não percebem, mas um espírito maligno, elas não têm percepção, usa elas para plantar sementes no coração de irmãos sinceros. É isso que a Bíblia está falando a respeito dos meninos inconstantes. Você tem que se posicionar em Deus e dizer: eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com a minha igreja, eu tenho uma aliança com a nossa liderança, eu tenho uma aliança com a minha célula. Aí Deus vai te honrar, porque Deus é um Deus de aliança. Deus não vai andar com aquele que não tem uma aliança com Ele. Pergunta para quem é casado: às vezes não é fácil ter uma aliança, é ou não é? Às vezes você diz: Deus, por que eu fui casar? Misericórdia, eu devia estar louco, surtado, descompensado. Por quê? O casamento tem os prós e tem os contras, mas tem muito mais coisa boa do que ruim, é ou não é? Agora aquele que é fatalista, derrotista, vítima, vai dizer: não, pastor, tem mais coisa ruim do que boa. Por que casou então? Paulo mandou você ficar solteiro.
Você desobedeceu o que Paulo falou. Paulo falou que a respeito dos eunucos, aqueles que se dedicavam ao celibato, se tiver problema, de repente a gente pode fazer o serviço para você. Você pode se tornar eunuco do dia para a noite. O problema não está lá embaixo, o problema está aqui em cima. Percepção. Percepção. Vou fazer minha mulher feliz, ela vai ter alegria em ser casada comigo, eu sempre vou surpreender, eu sou uma bênção na vida dela, ela é uma bênção na minha vida. Aprender a elogiar, a reconhecer, a promover, isso é percepção. Agora, se você ficar a vida inteira só reclamando do seu casamento, crítica é uma maldição, automaldição. Você está se auto-amaldiçoando. Sabe o que vai acontecer? Teu casamento fica cada dia que passa pior. Se você olhar para a mulher e falar assim: eu vejo Jesus em você, mesmo que você não veja, às vezes está vendo o diabo. Você fala assim: não, eu vejo Jesus em você, pelos olhos da fé. Você é uma bênção na minha vida, querida. Você me faz muito feliz. Eu sou o homem mais realizado da face da terra. A mulher vai dizer: é? Não creio. Mas você está chamando as coisas que não são como se já fossem. Ela vai olhar para você e vai dizer: bem, você é rico, próspero, abundante. Bem, você é mão aberta. Bem, você me abençoa tanto financeiramente. Bem, eu já estou vendo pela fé, nessa outra vaga da garagem, um carro 0 km, último modelo, do jeito que eu sonho. Em vez de ficar falando miserável, mão de vaca, pão duro, unha de fome. Com a boca nós abençoamos ou amaldiçoamos. Cuidado com ela. Aí diz então: mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Aqui a palavra para perfeito, vamos aplicar maduros. Mas o mantimento sólido é para os amadurecidos, ou maduros, os quais, em razão do costume ou razão do hábito desenvolvido, do seu adestramento espiritual, discerne tanto o bem quanto o mal. O bebê não discerne, ele vai lá, coloca o dedo na tomadinha, aí o cabelo dele fica arrepiado, ele põe a mãozinha no ferro quente, ele não tem discernimento. Quer comer comida quente, e depois para descer ele quer beber um detergente. Não tem discernimento, percepção, diferenciação. Mas nós precisamos fazer essa diferenciação. Nós precisamos desenvolver isso. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ou melhor, não é o 6, é o 1. 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Não é esse versículo que eu quero. Cadê? Está na Bíblia. É o 6, Hebreus 6. Eu estou no endereço errado. Hebreus 6:1. Hebreus 6:1. Aí corta na edição, tá, Leice? Deixa bonitinho. Né, mulher? Coisa de Deus. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus,
e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Está falando aqui dos fundamentos. Está falando a respeito de lançar os fundamentos de novo. Tem gente que fica construindo o alicerce para fazer a casa. Depois de construído, ele arranca e faz o alicerce de novo, porque ele quer construir a casa. Aí depois ele arranca o alicerce pronto e ele faz outro alicerce, porque ele quer construir a casa. Depois do alicerce prontinho, ele arranca de novo. Tem prejuízo, perde tempo, dinheiro, mão de obra. Ele destrói todo o alicerce, porque ele quer construir a casa. É assim que nós fazemos ao longo da nossa vida. A vida inteira a gente passa edificando alicerce, arrancando alicerce. O alicerce são os rudimentos, são os fundamentos da nossa fé. O que é que a palavra está nos ensinando? Precisamos ter percepção. Vou construir um alicerce, vou construir muito bem construído, porque ele vai suportar sobre ele a minha casa, vai suportar sobre ele a minha vida. Quando eu estabeleço corretamente o rudimento, o fundamento, o alicerce, a base, eu posso construir minha vida. E tudo que o diabo quer é que você não tenha percepção. E é por isso que a gente trabalha hoje um pouco a percepção.